Agradecer a nossa equipe maravilhosa, a Aline, o Everton, a Kel também, todo mundo, a Sumi que está aqui no estúdio, também a assessora. Por quê? Porque a gente, essa foi uma reportagem que deu muito trabalho para ser feita. Ela está explicando de ponta a ponta como é esse processo. Só que a gente fez questão de trazer também elas aqui, tanto a Luz Maria, que esteve na reportagem, quanto a Sabrina Mugiati, que é a idealizadora, né, do programa Digo X, para falar sobre isso, para a gente trazer essa história, principalmente da Sabrina, que descobriu isso na vida, né? Tudo bem, meninas? Bem-vindas, boa tarde. Para a gente começar a nossa conversa, Sabrina, como é que foi na tua vida? Você o que era a síndrome X frágil. Eu sei que você foi uma das precursoras no Brasil, porque foi um dos primeiros casos também. Me conta um pouco disso. Então, na verdade, o Jorge, ele é autista e tem a síndrome do X frágil. Hoje ele está com 19 anos, mas com 2 meses e meio, 3 meses, eu tenho uma filha, a Georgia, que é 2 anos mais velha. Aí comecei a perceber a diferença. Que ele era uma criança que chorava muito, era inquieta, não gostava de ficar no colo, barulho, muito agitado. E aí os meses foram passando e eu vi que foi piorando cada vez mais. Claro que, além de tudo, o coração de mãe sente. E eu comecei a ler e ir atrás, mas não sabia ainda sobre a síndrome. Comecei o atendimento dele com 10 meses. Muitas características que foi mostrada, ele também tem. Então, o problema na visão, que ele tinha 8 graus de estrabismo, hipermetropia, refluxo, a orelha meio da abano. Eu comecei a ver. Com 10 meses eu fui a primeira vez no neuropediatra, para ver o que... ele não gostava muito, ele ficava, se deixasse ele numa caixa de brinquedos que tinha ali, ele ficava horas ali, brincando e não se incomodava. E aí eu comecei escondida, eu tenho uma irmã gêmea, a Rafaela, que foi a idealizadora junto do programa, levar ele na época tinha uma loja de estimulação de crianças, às vezes levava até escondido, porque aí vem o preconceito, né? Sim. Família que diz que a mãe está vendo coisas que não é verdade, comecei a estimular, mas mesmo assim eu via que o Jorge estava... não balbuciava nada, não falava nenhuma palavra, e aí no neuro, com 1 ano eu comecei a levar ele. No início, ele falou que o Jorge, com esse problema de alta divisão, pode ter atrapalhado o desenvolvimento dele. Então, comecei a tratar, no caso dele, ele entrou com medicação, porque precisava, mas tem crianças que não precisam, e assim, lá no Instituto a gente percebe que tem vários, cada um de um jeito. Um que fala, um que não fala, um que... Nossa, é quase impossível descobrir exatamente o que é, porque cada um vai ter um sintoma diferente, meu Deus. Muito parecido com o autismo. Então, sim, o diagnóstico é autismo, mas aí faz aquele subdiagnóstico que não está certo. Meu Deus. Aí comecei a acompanhar cada 6 meses e com 2 anos e meio ele já começou a ir para a escola, já foi colocado numa sala menor do que da idade dele que seria, e não falava nada. O Jorge, acho que ele falava 5 palavras com 3, 4 anos, não falava nada. E aí foi acompanhamento com 5 anos. Antigamente, ele está com 19 anos, ele tinha 5 anos, o diagnóstico, eles falavam um pouco mais tarde, era mais tardio. Sim. E com 5 anos ele falou que o Jorge era autista, mas não se cogitava sobre a síndrome X frágil. O tratamento, como a Luz falou, é terapêutico, não tem cura, faz TO, atividade física, fono, terapias, acompanhamento psicológico. Todo um processo. Tudo um processo. Mas mesmo assim, coisas não batiam, não tinha algum comportamento, não estava batendo só por ser autista. Porque ao mesmo tempo, tem horas que eles são simpáticos, entrava no elevador e falava, oi, tudo bem? Quando ele já estava falando um pouco mais, e às vezes ele não olhava para ninguém, não queria saber, não queria contato com ninguém. Aí com 8 anos, um outro neuropediatra comentou sobre a síndrome.
Ele falou, olha, eu acho que teu filho tem uma síndrome, mas eu não vou dizer qual que é. Eu gostaria que fizesse o exame específico do X frágil, porque não adianta você fazer. Ele fez vários exames genéticos. Que foi esse exame, né, Luz, que foi comentado na reportagem, né? Exatamente. Que é o exame, me explica um pouquinho como é que funciona. Exatamente, esse exame que o Jorge fez é uma das coisas que sempre orientamos as famílias. Quando tenham algum caso de suspeita de autismo, e sempre falamos para as famílias, tem algum caso de deficiência intelectual, algum primo, sabe aquele tio, aquele avô ou prima que nunca conseguiu ir bem na escola, que não aprendia, e diagnósticos de autismo, isso tem que chamar muito a atenção. Sim. Com essa somatória de diagnóstico de autismo e deficiência intelectual, tem que chamar a atenção e vale a pena fazer esse exame, porque tendo, como falava na reportagem, tendo um caso diagnosticado com síndrome de X frágil, sim, normalmente vamos encontrar nas famílias de 6 a 7 casos a mais. E a família precisa saber que é uma família X frágil, sim? Porque isto vai ir acompanhando, né? Por várias gerações. Sim? Nossa, isso é muito, muito, muito importante. Vamos ficar aqui o alerta. Eu queria que você desse algumas dicas, né? E explicasse agora para quem está em casa, o nosso tempo está super curtinho, mas assim, desse um alento, de repente, para essa mãe que está se sentindo perdida, como você também se sentiu, né? Desse um afago para essa pessoa, porque existe tratamento, existe uma maneira de você ter uma vida, uma qualidade de vida, e hoje o Jorge é famoso na internet, viu, gente? Eu sempre falo, de 2 a 9 anos é a fase do maior desenvolvimento deles. Então, quanto antes você perceber, é melhor. A escola, normalmente, quando percebe que a criança não fala, não se sociabiliza com outras crianças, ela chama as famílias. Aí, nesse caso, é a hora de você levar no neuro. Se você vê que a criança não está falando nada, se a criança está muito agitada, tem sintomas que a gente percebe que crianças que não têm a síndrome ou o autismo é diferente. Então, eu acho que é difícil a mãe aceitar, mas eu fui uma pessoa que vi desde o início e já corri atrás. Então, ele tem um ganho muito grande com todo esse suporte, com todas essas atividades. E como é que é o Jorge hoje em família? Com 19 anos, né? Depois de toda hoje ele é um adolescente. Pelo fato do X frágil, ele tem um atraso no desenvolvimento. Então, ele tem a idade de 12, 13 anos. Mas hoje ele é independente, sempre tem alguém vistoriando. Toma banho sozinho, escova os dentes, enfim. Mas a gente sempre tem que estar fazendo o final, digamos. A parte social dele está bem melhor. Mas não vou dizer que se ele, por exemplo, chegasse aqui, ele ia parar na porta e não ia querer entrar. Então, ele tem ainda essa. Ele tem um atraso grande na fala, ele fala, se comunica, mas ele não tem uma conversa. Mas a compreensão é total. E ele tem os programas que ele faz, vai no mercado. Hoje, por exemplo, ele foi até no mercado, foi fazer compra, saiu, foi na lavadeira. Então, essa parte social é muito importante também. E ele está muito bem. Hoje, o Jorge era uma criança muito braba, tinha muitas crises, batia em todo mundo. E hoje ele está bem mais tranquilo em relação a isso também. Gente, eu tô aqui realmente impressionada. Eu sou mãe, né, de 2 crianças, e quando eu vejo a força de uma mãe, né, a força de uma profissional, juntas, né, trabalhando em conjunto para trazer qualidade de vida para os filhos de outras pessoas, né, porque você usou o teu exemplo para ajudar outras pessoas e está ajudando outras pessoas, né? Na verdade, quando a gente idealizou o programa, que a minha irmã chegou e falou, eu falei, olha, eu vou tentar ajudar no que eu posso, porque eu não estava muito bem, enfim. E ela falou, mas você quando entrar e começar, você usa a voz de mãe, de ter um filho, que aí as pessoas vão começar a ver e entender o que é a situação.
Maravilhoso. Muito obrigada mais uma vez. Você. Parabéns pelo trabalho de vocês. Tenho muito orgulho de ter a Sumi como uma amiga, uma pessoa que eu gosto muito, e ela assessora hoje ao Instituto, o programa. E muito obrigada. Só tenho a agradecer mesmo por tudo e por ter aceito o nosso convite de vir até aqui. A gente agradece. Obrigada a vocês pelo espaço. Pelo espaço e para poder divulgar sobre o Instituto e a síndrome. Maravilha, muito bom.